Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 22 de março de 2023, Dia Mundial da Água. E hoje até Papa Francisco falou sobre ela, sobre o quanto é importante preservá-la. A você de todo o Brasil, sempre ligadinho com a gente aqui na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos a partir de agora, então, com os destaques do programa de hoje. Reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, deve definir nesta quarta-feira a manutenção da taxa básica de juros no país em 13,75% ao ano. O cenário é de fortes pressões internas para que tenha início uma redução gradativa dos juros. Isso em conflito com um momento difícil na cena global, após a quebra de bancos importantes. Um número triste e impressionante, sem recursos para poder pagar o financiamento da tão sonhada casa própria, pelo menos 6.500 famílias brasileiras, de acordo com a Associação dos Mutuários do Brasil, perderam os imóveis só este ano. Pesquisa realizada em todas as regiões do Brasil aponta que o país tem hoje mapeadas 13 mil comunidades. Juntas, essas favelas concentram aproximadamente 18 milhões de moradores, que movimentam uma forte economia, pelo menos 202 bilhões de reais por ano. Hoje é Dia Mundial da Água, um tesouro para a vida no planeta que precisa ser preservado. Você sabia que menos de 1% de todo esse recurso está disponível para o consumo humano? Também por isso, a preservação deste recurso tão valioso depende da conscientização de cada um de nós. O FMI anuncia acordo com o governo da Ucrânia para garantir um plano de ajuda de 15 bilhões e 600 milhões de dólares para sustentar a recuperação da economia para a reconstrução do país, que teve dezenas de cidades destruídas com a guerra a partir da invasão russa em fevereiro do ano passado. E a cidade de Curitiba, eleita a cidade mais conectada e inteligente do país, está ligadíssima. Até a próxima sexta-feira, a cidade promove a Smart City 2023, uma grande feira com debates sobre inovação, tecnologia e sustentabilidade. Fique com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira começou. Esta quarta-feira será marcada por mais uma reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, uma reunião envolvida em um grande clima de expectativa pela redução da taxa básica de juros no país. No entanto, uma redução que não deverá ser confirmada diante do atual cenário da economia global. No cenário internacional, o clima é de turbulência geral nos sistemas bancários. E por isso, de acordo com a análise especializada dos economistas, a taxa básica de juros no país deve se manter em 13,75% ao ano mais uma vez. Se for confirmada, será a quinta vez seguida em que a taxa mantém-se neste patamar, o maior desde novembro de 2016. No cenário da economia internacional, a tensão é alta após a quebra de bancos importantes. No cenário interno, há uma forte pressão vinda de diferentes setores que querem, enfim, que o cenário seja de queda gradual nos juros básicos do país. Os critérios que mobilizam as definições do Banco Central estão diretamente ligados ao cenário macroeconômico. Portanto, sempre que a inflação está em alta ou acima da chamada meta do BC, as taxas de juros são elevadas. Quando essas taxas mostram mais alinhamento com a meta, os juros podem cair. O momento é de busca pelo alinhamento para a inflação entrar dentro da meta projetada para o ano que vem. Isso porque decisões sobre juros levam 18 meses para destacar por completo o impacto à economia. Nos últimos 12 meses, por exemplo, até fevereiro, a inflação acumulou alta de 5,6%, ainda acima da meta. Os resultados do IPCA sofreram um grande impacto do grupo Educação, com forte alta no início do ano. A análise de especialistas no mercado aponta que para este ano a inflação deve fechar em alta de 5,95%. Para o ano que vem, em alta de 4,11%. A Petrobras anunciou hoje que vai reduzir o preço do diesel para as distribuidoras. O preço médio de venda do diesel vai passar de R$ 4,02 para R$ 13,84, uma redução de 18 centavos por litro, ou de 4,48%. A medida passa a valer
a partir de quinta-feira, de acordo com a Petrobras. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba. Um respiro, a milhões de consumidores e quem sabe que se estenda. Vale a gente destacar que os impactos no preço do diesel são amplos numa imensa cadeia produtiva e chegam também ao consumidor no campo e na cidade. Quem sabe, com essa redução do preço anunciado, um impacto positivo chegue, de fato, a praticamente todos os brasileiros. Vamos agora falar sobre importantes investimentos que valorizam a chamada economia verde. A segunda fase do programa Inova Mais, de incentivo à economia verde, vai contar com quase 150 milhões de reais em importantes recursos. A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial Embrapi e o BNDES apresentaram a segunda fase do Inova Mais para representantes da indústria na sede da Fiesp em São Paulo. O foco é em projetos nas áreas de bioeconomia florestal, novos combustíveis, economia circular, transformação digital, saúde, materiais avançados e defesa. A parceria com a Embrapi permite que o BNDES repasse recursos para a Embrapi, recursos não reembolsáveis, e a Embrapi, assim com as suas unidades, façam projetos com as parcerias com as empresas e chegue de forma mais ágil e mais célere às empresas. Essa etapa do Inova Mais destina 145 milhões de reais em estímulos para soluções inovadoras, especialmente na indústria digital e sustentável, a indústria 4.0. Diferentemente de um financiamento comum, esses recursos são não reembolsáveis. As empresas não precisam devolver os valores recebidos. Tudo que traz a indústria 4.0 é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Você ter uma indústria competitiva, produtiva e cada vez agregando mais valor ao negócio da empresa. Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a reindustrialização brasileira é estratégica para reinserir o país como ator global relevante. Todos os países no mundo estão adotando políticas de fortalecimento de cadeias produtivas internas, para não ficar dependente de outras nações, dado o que aconteceu na Covid. O incêndio atingiu hoje uma das mais tradicionais escolas da cidade de Belo Horizonte, o Instituto de Educação de Minas Gerais, onde estudam aproximadamente 2.000 estudantes. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, a informação inicial é de que pelo menos 36 estudantes foram hospitalizados por conta da forte fumaça que formou-se, com esse incêndio que ocorreu no Instituto de Educação de Minas Gerais. Um número triste e impressionante. Mais de 6.500 famílias perderam os imóveis só neste início de ano no país. Em Minas Gerais, foram 1.000 famílias, de acordo com informações da Associação dos Mutuários do Brasil. O motivo? A dificuldade de manter as parcelas do financiamento em dia. Carla foi surpreendida há alguns dias com uma carta de cobrança avisando que seu imóvel poderia ser leiloado por causa do atraso do pagamento das parcelas de financiamento. Com medo de perder a casa, ela procurou por ajuda para tentar negociar a dívida. A pandemia complicou muito. Aí eu não estava recebendo valor muito alto para poder pagar. Estava recebendo muito pouco, aí eu não estava com condições de pagar. Eu comia, bebia ou eu pagava. Minha menina pequena também estava ficando difícil, eu sou sozinha. A inadimplência imobiliária ocorre muitas vezes por desemprego e problemas de saúde. Quando o devedor atrasa mais de 3 meses o pagamento das prestações do imóvel, o banco notifica o proprietário por meio do cartório. O cartório vai até o devedor e notifica, permitindo que em 15 dias ele pague tudo que está em aberto, as parcelas em aberto, e mais as despesas de cartório. Se isso não ocorrer, o banco recolhe o ITBI, passa a propriedade para o nome dele e aí coloca nos leilões. São 2 leilões públicos, o primeiro pelo valor de avaliação e o segundo pelo valor da dívida. O alerta é para que as pessoas tentem negociar os débitos do imóvel o mais rápido possível com os bancos, para evitar o processo de execução.
Alguns programas permitem que o proprietário avise quando não conseguir quitar o financiamento, negociando uma nova data para o pagamento e evitando assim a perda do bem. Na própria agência onde foi feito o contrato, muitas vezes tem algumas ferramentas que podem ajudar o consumidor. Tanto aquele que está em dia e não vai conseguir pagar, é uma pausa de pagamento. Aqueles que estão atrasados, uma incorporação, que é jogar para o final. Aqueles que têm fundo de garantia podem usar para pagar parcelas em aberto, até 6 parcelas. Ou, depois de tudo isso, se ainda não resolver, ainda tem o Poder Judiciário. Mas deixa como último esteio. Procura o banco tão logo perceba que vai ter problema na frente. Carla está em negociação com o banco. O desejo agora é zerar as dívidas e ser feliz. A pesquisa Um País Chamado Favela 2023 mapeou mais de 13 mil comunidades que concentram quase 18 milhões de moradores e que movimentam 202 bilhões de reais por ano na economia do país. As favelas brasileiras concentram 17,9 milhões de pessoas. Se reuníssemos todas as comunidades num só território, seria o terceiro maior em número de habitantes, perdendo apenas para São Paulo e Minas Gerais. Foram mapeadas 13.500 favelas no país, com 5,8 milhões de casas e que movimentam 202 bilhões de reais por ano. A pesquisa sobre o potencial das favelas ouviu 2.434 moradores de todas as regiões do país, entre os dias 6 e 13 de março. O estudo é uma organização do Data Favela. O estudo aponta ainda que 6 milhões dos moradores de comunidades sonham em empreender e 7 em cada 10 pretendem abrir o próprio negócio. Hoje já foram mapeados 5,2 milhões de habitantes dessas localidades que empreendem. Eleita a cidade mais inteligente e conectada do país, Curitiba promove a 4ª edição do Smart City Expo Curitiba, que começou hoje no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, transformando a cidade no núcleo internacional de discussões sobre cidades inteligentes. Representantes das esferas pública, privada, terceiro setor e público em geral estão conhecendo soluções inovadoras para a melhoria da vida nas cidades. O evento tem como objetivo acelerar a mobilidade urbana inteligente e sustentável na cidade. É uma oportunidade para representantes da esfera pública, privada e público em geral debater e conhecer soluções inovadoras. É um evento internacional, a primeira feira de inovação do mundo do ano é em Curitiba. Depois vem uma em Nova York, depois uma outra em Doha, nos Emirados Árabes, depois uma outra em Xangai, na China, e por último a grande feira de inovação de Barcelona. Nós estamos muito entusiasmados, nós temos que prestar atenção que a poluição é imoral. O nosso Papa Francisco diz que os mais pobres são os que mais sofrem com o aquecimento global, com a estupidez das guerras, com os carros que geram poluição através dos motores a óleo diesel, com as termoelétricas que contaminam o mundo. A poluição é imoral e essa é a lição de Curitiba. Nós queremos a moralidade da energia limpa. Esse evento ele ajuda a estimular as pessoas, os gestores públicos, as empresas a pensar soluções e pensar projetos que vão beneficiar a vida das pessoas nas cidades. Nas cidades inteligentes, basicamente é você levar mais serviço, mais qualidade de vida para as pessoas. E aí a gente pode usar tecnologia, dá para usar projetos, tem várias formas de fazer isso. E a gente estimula muitos prefeitos e gestores, a gente tem aqui mais de 400 cidades diferentes, mais de 100 prefeitos que estão aqui, para não só conhecer Curitiba também, mas conhecer soluções e fazer networking, né? Porque a gente precisa colocar o prefeito, a empresa, a academia para conversar, para poder debater, para poder chegar em soluções que vão ser boas tanto para a gestão pública quanto para a população. E o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, participou da abertura do Smart City Expo Curitiba e destacou os projetos do governo do estado para incentivo à inovação e à sustentabilidade. Nós recebemos há poucos dias atrás o reconhecimento mundial das 100 cidades mais inteligentes do mundo. 3 estão na América Latina e as 3 estão no Paraná. Curitiba é uma delas, Ponta Grossa é uma delas
e a cidade de Açaí, que fica na região de Londrina. Então, para nós é um motivo de muita alegria. Isso demonstra a capacidade de inovação, a visão moderna dos nossos municípios do estado do Paraná. O Paraná, que é hoje considerado o estado mais sustentável do Brasil, reconhecido inclusive pela OCDE como referência para o mundo. Nós temos hoje 16 laboratórios de inovação e tecnologia espalhados pelo estado, juntamente com as nossas universidades. E, acima de tudo, a capacidade da nossa população, né, de junto com o poder público e o setor privado se unir para levar cada vez mais soluções inteligentes para prestar serviço para a sociedade. Veja a seguir, no Dia Mundial da Água, o Papa Francisco fala sobre a importância de se preservar essa riqueza indispensável para a continuidade da vida no planeta. E ainda, o FMI anuncia acordo com o governo da Ucrânia que pode garantir ajuda bilionária ao país para a recuperação econômica, né, depois da destruição causada pela guerra, que teve início com a invasão russa em fevereiro do ano passado. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa é sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Este dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, uma data que tem por objetivo conscientizar a população do planeta sobre a relevância, né, de preservar os recursos hídricos para a sobrevivência dos ecossistemas. E em 2023 o assunto escolhido foi Acelerando a Mudança. A ideia é reunir esforços e incentivar novas formas de uso, consumo e gerenciamento da água em nossas vidas. Ela é fundamental para a sobrevivência de todas as formas de vida. Desempenha um papel crucial em diversas atividades. A água, sem dúvidas, é um tesouro natural. A gente descobriu, à medida que a gente foi pesquisando sobre a água, que a água é muito mais do que isso. Ela é fonte de vida e ela, por mais que a gente ache que ela é um recurso infinito, ela não é. Ela é um recurso finito que pode acabar. Apesar do nosso planeta ser repleto de água, estima-se que apenas 0,77% esteja disponível para consumo humano. E segundo especialistas, metade disso já está poluída. A crescente demanda por água tem levado a uma crise global, afetando a vida de milhões de pessoas. Para conscientizar sobre a importância e promover a sua conservação, foi criado em 1993 o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março. É uma data muito importante, celebrada no mundo todo, para chamar a atenção das pessoas para o cuidado com a água. Então, para que as pessoas tenham um consumo mais responsável, mais consciente. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Além disso, estima-se que até 2050 a demanda de água no mundo aumentará em 55% devido ao crescimento populacional. E com medidas simples no dia a dia, como evitar os desperdícios, garante que esse recurso vital esteja disponível para gerações futuras. Do ponto de vista de transporte, é possível você ir caminhando até a padaria ao invés de pegar o carro? É possível você usar o transporte público? Todas essas iniciativas são práticas e atitudes conscientes para consumir menos água. Isso, né? Para a gente pensar e cuidar. E neste Dia Mundial da Água, o Papa Francisco falou sobre esta preciosidade, sobre como é importante que todos nós saibamos como é importante preservá-la. O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira ajuda para preservar a água com uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos do planeta. Ele afirmou que a água é um bem que não pode ser objeto de desperdício ou motivo de guerras. As declarações são dadas no dia da abertura da Conferência da ONU sobre a Água, evento que conta com a participação de mais de 6.000 pessoas, entre autoridades e especialistas. In questi giorni si svolge a New York la seconda conferenza dell'acqua
Nestes dias, a segunda Conferência da Água da ONU vai acontecer em Nova York. Rezo por um bom resultado e espero que este importante evento acelere iniciativas para ajudar aqueles que sofrem com a falta de água, este recurso básico. Quanti soffrono la scarsità di acqua di questo bene primario. O apelo do pontífice foi feito porque nesta quarta-feira também é celebrado o Dia Mundial da Água. Francisco citou o Cântico das Criaturas de São Francisco, que define a água como humilde, preciosa e casta. Em um relatório publicado para a reunião, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, criticou o modelo de consumo atual, que caminha para esgotar gota a gota esta fonte de vida para a humanidade. Qui lo vedi, Andreas. André. Ainda com notícias internacionais, o FMI anunciou uma ajuda bilionária à Ucrânia. O objetivo é sustentar a recuperação econômica gradual, enquanto são criadas as condições para um crescimento a longo prazo do país. O Fundo Monetário Internacional anunciou nesta terça-feira ter chegado a um acordo com o governo ucraniano para um plano de ajuda no total de 15,6 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 82 bilhões de reais. O plano permitiria sustentar a recuperação econômica gradual enquanto são criadas as condições para um crescimento no longo prazo, em um contexto de reconstrução após o conflito e com um mapa para a adesão à União Europeia, destacou o FMI em nota. O acordo será apresentado nas próximas semanas à diretoria do FMI para sua validação definitiva. A invasão russa da Ucrânia continua tendo um efeito devastador na economia. O PIB caiu 30% em 2022. Grande parte do setor industrial foi devastado e a pobreza disparou. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, elogiou em um comunicado o acordo do FMI com a Ucrânia. Uma das maiores florestas urbanas do mundo está no Paraná, na cidade de Cascavel. E o lago, que faz parte deste lindo lugar, está passando por importantes melhorias. Confira. O principal cartão postal de Cascavel está em obras. Mas para que será esse maquinário aí? Para tirar a lama do lago. Em meio à segunda maior floresta urbana do mundo, um projeto grandioso de engenharia foi colocado em prática para realizar o processo de desassoreamento das margens e do fundo do lago. Os trabalhos iniciaram em agosto do ano passado com a preparação do terreno que receberá os resíduos e a instalação de todo o equipamento de dragagem. Há 20 dias começou a fase de sucção. Essa obra ela é dividida em 5 grandes fases. Então agora é o meio da obra, que é a terceira fase, que é a dragagem especificamente, que é o grande objetivo da obra, é a retirada dos sedimentos que estão dentro do lago, né? Então essa parte está iniciada, ela tem a duração de 4 meses, mas o que antecipou tudo isso, né, e as etapas posteriores serão muito importantes também para que a gente tenha todo esse projeto elaborado e que o lago tenha essa qualificação, esse melhoramento tanto ambiental como também do ponto de vista da recuperação do seu volume de água no reservatório. Os dejetos passam por 350 tubos de 13 metros cada e percorrem um caminho de 3,5 km por debaixo da terra até chegarem aqui nesse terreno do bairro Cascavel Velho. Até julho são esperados 21 mil metros cúbicos de resíduos retirados do fundo do lago. A obra deve custar em torno de 4 milhões de reais. Quem financia essa obra é uma parceria do município com a Sanepar. A Sanepar propôs todo o projeto, todo o financiamento dessa obra para entregar um lago melhor para a nossa população, né? Nosso cartão postal, que precisa sim desse cuidado, mas importante também que nós cuidemos para que ele não volte a assorear no futuro. Todo o resíduo recolhido será usado para recuperar áreas degradadas de cascalheiras em Cascavel. Para quem utiliza o espaço, é fundamental mantê-lo preservado. É importante para a fauna, os próprios peixes que estão aí, a água desse lago é muito importante, é utilizada pelo município de Cascavel para todos nós, então é muito importante mesmo, na minha opinião. Obras importantíssimas, né, para a cidade de Cascavel, para toda a população. E de Cascavel, no sul do país, vamos ao Nordeste. A Caritas Brasileira Regional Nordeste e o Complexo Industrial Portuário de Suape entregou 120 quintais produtivos em Recife. O projeto inclui 300 lotes ao todo para incentivar a agricultura familiar
daquelas pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade social. Mandioca, mel, banana da terra, tudo orgânico, semeado, plantado e colhido no quintal de casa, direto para a mesa. No rosto, a felicidade está estampada dos agricultores que receberam quintais ecoprodutivos e com eles o direito de sonhar de novo. Pois é, começamos alguns meses antes, mas esse projeto é realmente convincente. A gente está vendo aqui os resultados, né? Quintais ecoprodutivos, as famílias aqui felizes porque estão sendo beneficiadas com esse projeto. É uma parceria com a Caritas e SUAP. E realmente eu estou feliz de escutar aí os depoimentos, né? Tanta coisa bonita que a gente escutou, as famílias felizes, porque de fato estão conseguindo se alimentar melhor e também conseguir alguns recursos através da venda daquilo que produzem. Essa iniciativa trata-se de um projeto que está contemplando 300 famílias dos municípios que fazem parte do complexo de Suape, e a Caritas Regional tem feito todo esse trabalho de acompanhamento na mobilização das famílias, mas sobretudo na implantação de 300 quintais que tem como objetivo garantir a segurança alimentar dessas famílias contempladas com essa ação. O projeto une Caritas Regional Nordeste 2 e o Complexo Industrial Portuário de Suape, empresa ligada ao governo do estado de Pernambuco, que neste evento, na Cúria Metropolitana de Olinda e Recife, entregaram oficialmente os lotes aos agricultores com vulnerabilidade social. Na ocasião, os trabalhadores rurais puderam expor o resultado de um trabalho recente que já deu literalmente bons frutos. Os produtos expostos hoje aqui no evento é a prova do sucesso do projeto e todos são orgânicos, como este frutapão típico da região e orgânico. O projeto é maravilhoso, né? É uma forma que a gente tem de expandir o impacto da nossa atividade, porque por mais que o SUAP seja muito grande, né, as empresas que a gente tem no complexo, a gente não consegue atingir a todo mundo. Então essa é uma forma da gente aumentar a nossa abrangência e também trazer as pessoas que não necessariamente queiram estar no mercado de trabalho tradicional, né? Que isso é uma coisa que eu também aprendi aqui com o pessoal. Então a gente vai estar entregando mais 80, né, quintais na última fase do projeto. Estava falando com o Germano, ele tem outros sonhos, aí, outras ambições e temos tudo para estar junto aí para o futuro. Muito bom, é a agricultura familiar em alta mesmo, né? São quantos beneficiados? De um lado, os produtores, que recebem apoio importante, do outro, consumidor, com acesso, muitas vezes, como é o caso em Recife, a produtos orgânicos fresquinhos. E para trazer ainda mais incentivo à agricultura familiar, o governo está colocando em prática mais uma vez o programa de aquisição de alimentos. O governo faz a compra de produtos da agricultura familiar e doa para hospitais, creches e escolas em várias regiões do país. A 64 quilômetros da capital, Recife, no município pernambucano de Lagoa de Itaenga, que tem 25 mil habitantes, Damião produz vários tipos de hortaliças, frutas e raízes. Tem de tudo um pouco: alface, couve, acelga, banana, abacate, coco, além da criação de galinhas e carneiros. Até 2015, ele participava do Programa de Aquisição de Alimentos. Por meio do PAA, o governo compra orgânicos de pequenos produtores e doa para a rede pública de hospitais, creches e escolas, por exemplo. É um programa de mão dupla. Ela fortalece o agricultor que está no campo, comprando o seu produto e fornece as pessoas que estão necessitadas de se alimentar, que são as pessoas que estão em segurança alimentar. Na outra ponta do programa, Marcelo ajuda a garantir a alimentação de mais de 500 crianças carentes pelo projeto Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. Eles recebiam produtos por meio do PAA, mas também passaram dificuldades. Não vamos esquecer da pandemia. No ano 2021, o auge, tivemos que fechar nossas portas e mandar essas crianças para casa. Imagina a dificuldade dessas famílias. Se não fosse o programa, onde mantivemos a nutrição dessas crianças e familiares, o impacto é inimaginável. O
PAA foi criado em 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro do programa Fome Zero, com o objetivo de incentivar a agricultura familiar sustentável, gerando renda para o produtor e garantindo uma alimentação mais saudável a pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa de aquisição de alimentos será relançado pelo presidente Lula nesta quarta-feira em Recife, com um orçamento de R$500 milhões, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mais possibilidades, né? Investimentos aí na agricultura familiar, importante para todo o país. Pauta Aberta fica por aqui, um ótimo fim de tarde para você, bom descanso. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta na TV Evangelizar. Eu espero você. Tchau, tchau.